Às vezes pode ser necessário preencher uma string com algum caractere. Por exemplo, imagine que você está desenvolvendo um jogo e você quer colocar ali o placar. E você quer que esse placar fique fixo com 3 números. Então, pode ser que ele fique assim, 000. E se o jogador conseguir 5 pontos, você quer mostrar desse formato, 005, ao invés de mostrar apenas 5. Então, como você faria para ele adicionar esses 2 zeros na frente? Aliás, não é só concatenar com 2 zeros, porque se o usuário já tem 10 pontos, então você vai querer mostrar dessa maneira, apenas com 1 zero na frente e não com 2 zeros na frente. Tem um jeito muito simples da gente formatar a string dessa maneira aqui no JavaScript. Veja só, eu vou ter aqui a minha string, vou chamar aqui de str e vou deixar fixo aqui com o valor 5. E agora eu vou colocar aqui console.log, vou chamar esse str e vou chamar o método padStart. E veja, eu vou colocar aqui 3 e vou colocar aqui 0. Na hora que eu imprimir, veja que ele foi formatado exatamente do jeito que eu tinha comentado, 005. Vamos entender o padStart. Ele vai pegar aqui a nossa string, e aqui eu estou falando que eu quero que a nossa string tenha pelo menos um tamanho com 3 caracteres. E aqui você está vendo que ele só tem um caractere, o número 5. Então, o padStart vai jogar alguma coisa no começo da nossa string para fazer com que a nossa string tenha um tamanho de 3 caracteres. E aqui eu estou falando, olha, preencha com essa string aqui. No caso, eu coloquei 0 ali. Eu poderia ter colocado qualquer outra coisa, como por exemplo, coloca asterisco. E ele preencheu o começo da nossa string para ela ter 3 caracteres com o caractere que eu indiquei, o asterisco. Vamos voltar aqui para 0. Veja só. Então, ele colocou ali, ó, 005. Se eu já tiver 2 caracteres aqui, ele só vai acrescentar 0 na frente. Porque, como a gente disse aqui, para ele ter uma string de 3 caracteres, ele só precisa agora acrescentar 1 para totalizar uma string de 3 caracteres. Então, se a gente tiver aqui uma string com 3 caracteres, ele não vai adicionar nada porque a gente já tem os 3 caracteres que a gente queria. E do mesmo jeito que a gente tem o padStart, a gente também tem aqui o padEnd, que ao invés de adicionar coisas no começo, ele vai adicionar as coisas ao final da string para ela alcançar o tamanho desejado. Mas presta atenção aqui num detalhe. Isso daqui, o padStart e o padEnd, eles são métodos de string, então você não pode usar com números. Então, e se a gente tiver um número e a gente quer formatar? Como que a gente faz? Bom, a gente pode fazer o seguinte. Aqui eu tenho um número, por aqui, 5. O que a gente pode fazer é transformar esse 5 em uma string. E isso é muito simples. A gente pega um número e a gente executa o método toString. Assim, ele vai transformar o nosso número numa string. E daí sim, a gente vai poder utilizar o método padStart. Se a gente quisesse executar isso aqui direto, a gente poderia colocar aqui, ó, num.toString e padStart. Pronto, sem precisar ter salvo em nenhuma variável.